Eu tenho acompanhado o seu crescimento nos últimos anos, o crescimento não só como atleta, mas como ser humano, e agora como empresário, porque a gente percebe que você está construindo um modelo mental, você já tem um modelo mental diferente, só que a gente precisa ir colocando o nosso cérebro como se fosse esses computadores que você vai montando, né? Daí você vai colocando uma placa disso, uma placa daquilo, vai fazendo inserções, se fosse, não seria dropship, mas se um sistema e de insumos que vêm de fora do país, da China, por exemplo, e chega aqui no Brasil, na área alfandegada, a pessoa vai lá e monta e aquilo passa a ter alto valor agregado, e a gente percebe isso em você. Na questão de patrocínio, Cícero, você hoje tem alguns patrocinadores. A gente percebe alguns influencers, outras pessoas que têm trabalhado, é atleta, o outro é isso, é aquilo, mas também está potencializando e explorando a parte da influência, porque vocês, de certa forma, atingem um determinado nicho. E algumas empresas acabam usando vocês que têm essa visibilidade para poder usurpar e usar de modo indevido. A gente viu a questão aí do Nego Dia essa semana, tal. Quais são os cuidados que você toma para fechar parcerias? Sim, o Tiro Lipa também, né? Teve uma situação dele, A própria jogo de aposta. Deolane. Sim, sim. Então, assim, na verdade, Aquele apresentador de TV da Record, é da Record ou do SBT, o pai das meninas lá, esqueci o nome dele, que teve um problema numa empresa lá fora, também na Europa. Eu vou lembrar o nome dele. Sim, então, os cuidados, assim, eu sempre, já achei uma coisa já minha de infância, né, de valores, né? Então, geralmente, assim, eu sei que um atleta, ele tem que ser empreendedor, já falei isso algumas vezes, né? E também ele tem que ter cuidado, porque o maior patrimônio do atleta é o seu nome, é a sua história, o que ele representa. Então, assim, eu particularmente, eu sempre olho o que vai realmente agregar, não só a parte financeira, porque muitas pessoas, às vezes, ela precisa de dinheiro, né? Lógico, isso aqui parece até o óbvio, né? Mas o dinheiro ele tem que vir ser a consequência do teu trabalho, das tuas conquistas. Então, assim, os cuidados nós temos que tomar sempre, se isso aí vai agregar para vocês. Tem muitas pessoas, por exemplo, que não faz permuta, em vez de ser um patrocinador de dinheiro. Eu sempre falo que o crédito, muitas vezes, nem sempre é do dinheiro, e sim a confiança, a credibilidade. Tem empresa que não te paga um salário tão grande, um incentivo tão grande, mas, eu vou dar um exemplo, a empresa é grande, é renomada, tem visibilidade. Ela te posta, ela te incentiva, poxa, tu já ganha com mais exposição. Então, muitas das vezes, é melhor ter essa questão de visibilidade com uma empresa idônea, né, de que somente você vê o financeiro, mas às vezes, vou dar um exemplo, né, não que seja a minha realidade, vou dar só um exemplo com uma comparação. Eu sou um cara, digamos assim, que eu sou da linha fit, né, se dá um exemplo, lógico, apesar que eu levo isso a sério. Eu vou lá agora ser patrocinado pela uma empresa que só faz você engordar ou comer qualquer tipo de coisa. Poxa, ou então, por exemplo, eu sou um atleta e eu vou fazer uma propaganda do cigarro, por exemplo, né? Então, assim, por mais que a pessoa entenda que isso aí é um patrocínio, mas não vai agregar e dar tantos valores. Um exemplo, só para finalizar, do Roberto Carlos, uma época, né? Teve aquela propaganda lá do Friboi, de carne e tal, e ele sempre falou que não comia carne. O cara foi lá, não, fez uma parceria ali, valores, e ele simulou comendo a carne, ou comeu carne. Então, assim, o pessoal ficou meio com o pé atrás. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes você abre uma porta, pode fechar 10. E às vezes é isso que acontece com a vida de muitos atletas ou de ser humano. Então eu tomo muito cuidado se vai agregar. Eu, pelo menos, meus patrocínios sempre linha da saúde. Pelo incrível que pareça, por ser do esporte. Então foi um grande desafio quando eu comecei até a ser patrocinado pela Blue Med. Aí o pessoal questionou, mas Blue Med, saúde, será que jiu-jitsu, esse esporte não é violento? Lembra? O pessoal falou, não vai ter gente se quebrando e tal. Eu falei, não, imagina. Então, assim, na verdade tem até o tabu. E eles também tomam cuidado para ver também se vai agregar os valores. Eu falei, não. Mas não é só o atleta tem uma vida, o atleta treina, o atleta tem família, o atleta se alimenta bem, ele multiplica valores. Então, assim, você tem que mostrar os valores, os benefícios para ambas as partes, né? Então, isso que é importante.